Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Hoje o nosso podcast ele vai ser num formato diferente. E para começar, hoje eu trouxe um convidado muito especial. Para quem acompanha a gente aí no YouTube, pôde ver que eu participei de um podcast deles lá em Goiânia. A gente saiu daqui de São Paulo, foi lá para Goiânia e hoje eu tenho a honra, né, de receber ele aqui no nosso podcast, o Wellington Alves. Wellington, seja bem-vindo. Conta aí um pouquinho quem é você, o que você veio fazer aqui. Obrigado, Lucas. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Alves, sou sócio da Casa Capital, sócio da Expo Contabilidade, sócio-diretor, sócio-fundador da Casa Capital. E para mim é uma honra muito grande estar aqui nos estúdios da Rapinvest conversando com meu grande amigo Lucas. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre empreendedorismo, né, Lucas? Falar sobre a profissão de assessor de investimentos. Então, assim, vai ser bem legal esse episódio aí. Fique com a gente, né? É isso aí. Wellington, para começar então, né, acredito que todo bull market entra muita gente no mercado financeiro, né? Alguns entram para investir, alguns acabam conhecendo o mercado financeiro, cria aquela esperança de um dia poder trabalhar com isso, e você é uma pessoa que já tem muitos anos aí no mercado financeiro, né? Então, assim, conta um pouco como foi o seu começo, né? Como que você descobriu esse mercado de investimento, onde que veio esse gosto por fazer isso, até onde você chegou hoje? Tá, foi tudo bem diferente no meu caso, né? Para quem não sabe, eu sou de Goiás, né? Então o mercado financeiro lá não é igual aqui em São Paulo, que há muito tempo já é bem desenvolvido, né? Goiás hoje tá muito forte nisso aí, tem muitos escritórios lá, muitos bancos, mas lá atrás era um pouquinho diferente, né? Eu comecei no mercado financeiro em 2008, eu era bombeiro militar, né? Então eu não fiz um curso de economia, não fiz nada na área. Eu era bombeiro, eu fui para uma missão em Santa Catarina uma vez, pela Força Nacional, e lá eu comprei um livro de investimentos, né? E foi legal porque eu acabei de ler o livro e falei assim, caramba, cara, é isso aqui que eu quero para minha vida, é mexer com bolsa de valores. Eu nem sabia o que a gente fazia ao certo. Eu tinha uma pequenininha economia na época, eu abri uma conta numa corretora, comecei a investir, até que em 2011 eu descobri a profissão de assessor de investimentos, né? Na época chamava agente autônomo de investimentos. E eu vim aqui em São Paulo fazer a prova, na época não é igual agora, que você consegue marcar para fazer online ou fazer na sua cidade. Na época tinha a prova só aqui em São Paulo, né? Uma vez a cada 45 dias, se eu não me engano. Então fiz inscrição, vim aqui, fiz a prova. E depois que eu fui aprovado, eu não sabia nem por onde começar. Por sorte, na minha cidade tinha um escritório de agente autônomo de investimentos. Na época, ele era vinculado a uma corretora que nem existe mais, né? E eu comecei estagiando lá. Estagiei lá um tempo, fiquei lá uns 6 meses como estagiário, depois fui efetivado como assessor de investimentos, comecei a montar uma carteira. E os antigos sócios decidiram fechar o negócio, né? E para mim continuar na profissão, eu tive que virar o dono do escritório, eu e eu mesmo, né? Então eu fiquei sozinho um tempo, até que depois o escritório começou a dar certo, entrou José Hilton para a equipe, que é meu braço direito até hoje, é sócio também da Casa Capital, virou partnership e foi o primeiro partnership da Casa Capital. E a gente foi para um outro escritório maior depois, e depois a gente saiu e fundou a Casa Capital em 2018. Né? Eu, o Diego Horst, Pedro Paniago e o Clóvis Elias, né? Montamos a Casa Capital aí. O primeiro nome da Casa Capital foi Flora Investimentos, depois a gente mudou para a Casa Capital. E em 2021 a gente teve a honra de vir para o maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual, né? Aí foi um sonho realizado. Não vou falar de menino, né? Porque quando eu era criança eu nem sabia o que eu queria fazer, né? Ao certo. Eu queria ser bombeiro, pô. Fui bombeiro, né? Fiquei um tempo na corporação. Mas depois que eu conheci o mercado financeiro, eu tinha um grande desejo de fazer parte do time do BTG Pactual. E hoje nós somos um dos maiores escritórios do BTG Pactual, o maior banco, o maior escritório do Centro-Oeste hoje é a Casa Capital, né? Então é um sonho realizado e agora a gente começou a sonhar muito mais alto, né? E depois disso, eu entrei também na participação no escritório de contabilidade, que é a Expo Contabilidade, né? Lá com o seu irmão, né? Com o meu irmão. Meu irmão, ele é sócio fundador lá, junto com o André Souza e o André Guilherme, né? E tá com a carteira grande hoje. Então a gente fez uma aquisição no Mato Grosso, né? De um escritório lá. Foi tudo estratégico, né? Apareceu a oportunidade de comprar essa carteira de investimentos e eu me tornar sócio da Expo Contabilidade e também conhecer o campo para a gente levar a Casa Capital para lá. Hoje o nosso foco é muito em produtor rural, né?
É o escritório que mais negocia commodities agrícolas hoje no mercado financeiro, é a Casa Capital. Muito por conta das nossas filiais ali em Rio Verde, Jataí, Uberlândia, que é um mercado muito forte de agro, né? Então a gente negocia muito ali as commodities agrícolas, milho, soja, boi. Então essa vontade de ir para o Mato Grosso já vem de muito tempo. Então ali a gente foi unindo o útil ao agradável, né? E a gente está fazendo um estudo de campo, logo a gente vai estar abrindo uma filial nossa lá também. E vocês começaram com uma só, né? Hoje está com quantas filiais já da casa? Não, na verdade, quando a gente começou, nós éramos 5 assessores, né? Os 4 fundadores, mais José Hilton, que está comigo aí desde sempre, né? O cara é fantástico, assim. E desde o começo, a gente já tinha falado que ele ia se tornar sócio, sim, que a gente deu uma meta para ele, logicamente, né? Uhum. Que ele bateu, assim, com excelência. E hoje ele ajuda bastante a gente ali. A gente começou, estão 5 assessores, mas a gente já começou em 4 cidades. Ficava um assessor por cidade, praticamente, e a Anápolis ficavam 2, que era eu e o José Hilton, e o Getúlio na parte de seguros, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje nós já somos mais de 80 assessores na Casa Capital, e depois a gente teve a entrada do Roberto Spolidoro, que é sócio fundador da Saga, e a Saga fez uma fusão com a casa, né? Então a gente teve a honra de ter o Roberto Spolidoro juntando com a gente, e a gente tendo mais essa sede ali em Uberlândia, né? Ô, Elton, quando a gente fala assim, agora falando da profissão de assessor de investimento, né? Algumas pessoas vêm de um jeito, outras pessoas vêm de outro, só que eu acho assim, todo mundo precisa de um assessor, né? Às vezes, assessor tem muito conflito de interesse. Não é isso, não. O mundo, ele é capitalista, né? E assim, olhar por esse lado eu acho que é totalmente errado, porque, por exemplo, acontece algum problema na tua conta, você tem alguma dúvida sobre investimento, você precisa ter um assessor de investimento. Acho que essa ideia que algumas pessoas plantam, ela é totalmente equivocada, né? Porque, por exemplo, tem um grande amigo meu, ele é um grande investidor, né? Ele, por falta de um atendimento profissional, ele fez, assim, uma cagada enorme, assim. Ele perdeu um dinheiro que depois ele virou para mim e falou assim, olha, se eu não tivesse um assessor, isso daqui não tinha acontecido. Então, assim, é muito importante hoje a profissão de assessor de investimento, né? Principalmente para quem tem mais patrimônio, né? Sabe o que é o grande problema? É o seguinte, o grande problema que eu vejo é a educação financeira do brasileiro, né? Não é que a profissão tem conflito de interesse, né? Acho que todo sistema bancário é um conflito de interesse. Com certeza. O investidor ele tem interesse em ter uma rentabilidade boa e o banco quer ganhar dinheiro. Claro. O banco não é instituição filantrópica, né? O que acontece? Alguns produtos que às vezes não fazem parte do perfil do cliente, se o cliente tivesse um pouquinho de educação financeira, ele não toparia. Mas também não vamos falar que o assessor também é um santo, né? O assessor de investimento bem qualificado, ele é ótimo. O grande problema é que a gente teve uma introdução de muita gente no mercado sem capacitação. Então, eu acho muito interessante hoje as corretoras, não só o BTG, como as concorrentes também, elas hoje têm um programa de treinamento muito especializado, muito forte. Porque não adianta você, por exemplo, vem muita gente de banco para trabalhar como assessor de investimentos. O cara era gerente bancário. O gerente de banco, ele faz tudo. Ele não é um especialista em investimentos, mas ele é um bom profissional. Beleza, ele vem trabalhar no mercado financeiro, na parte de assessoria de investimentos. Ele tem que se especializar naquilo que ele não fazia no banco. Porque lá ele tem outros departamentos que podem ajudar. Aqui não, o assessor é o cara que vai ajudar o cliente a montar a carteira, é o cara que vai falar sobre o produto, que vai te explicar sobre os riscos de um produto. Né? Então, acho que o treinamento da parte de assessoria é muito importante e também o investidor ir atrás de conhecimento. Né? Então, eu acho muito bacana a parte da Rapinvest trazendo isso agora, que é conhecimento para o grande público, para a grande massa, as pessoas entenderem o quanto que é importante um planejamento não só financeiro, mas também um planejamento familiar, um planejamento das suas finanças. Né? O brasileiro não tem isso na escola. O pai não ensina isso para o filho. Né? Igual eu tenho um pouco de educação financeira, porque meu pai sempre foi muito ligado nisso. Meu pai sempre foi um grande investidor e assim, ele ficava procurando soluções, né? Porque ele vem de uma família muito pobre, né? Uma infância muito humilde, né? Ele começou a trabalhar muito novo e ele sempre deu valor a cada centavo que ele ganhava. Então, eu vendo o meu pai fazendo isso, eu aprendi bastante com ele, mas a maioria das casas não são assim, né? Então, as pessoas não têm isso de berço, não têm isso na escola. Então, falta a gente também ir atrás de conhecimento. A partir do momento que eu tenho o banco ou a corretora que preza por atender bem o seu público, né? Que hoje eu acho que é o caso aqui no Brasil.
A gente tem grandes instituições aí que a gente vê que se preocupam sim com o seu cliente, né? E a gente vê um profissional, o assessor de investimentos, indo atrás de conhecimento, o cara entendendo sobre os produtos, não só sendo um vendedor. O assessor de investimentos ele não pode ser um vendedor. É claro que a função dele é vender, mas ele não pode ser um vendedor que ele vende qualquer coisa que cai no colo dele. Por exemplo, o Lucas tem um perfil de investimento. Seu perfil é parecido com o meu. A gente já conversou bastante sobre isso. Eu sou agressivo, eu quero investir em bolsa, eu gosto de investir em equity, eu gosto de comprar empresas, eu gosto de receber dividendos. Esse é o meu perfil. O perfil da minha esposa, por exemplo, é diferente do meu. A minha esposa ela gosta de renda fixa. Então eu não posso colocar ela para comprar ações, para operar opções, não é o perfil dela. E você, com toda essa sua experiência, Wellington, dá até uma dica aí para os assessores hoje que querem começar de um jeito diferente, né? Por exemplo, eu tenho um cliente aqui, como é que é a melhor forma de eu começar? É fazer uma reunião, entender as necessidades do cliente, estudando. Dá uma dica hoje aí para quem é assessor de investimento, como é que ele conduz melhor, assim, os seus clientes? Tá, eu vou falar assim um pouquinho o que fez eu começar a ter uma carteira boa para me viver disso, né? Meus primeiros anos foram desafiadores e eu praticamente trabalhava no bombeiro para pôr dinheiro dentro do meu escritório, antes da casa, né? Lá no comecinho. Então é normal um assessor de investimento que está começando, ele ter ali uma outra coisa, né? Que ele não vai conseguir depender disso, né? Não é normal, mas a profissão é muito desafiadora no começo. Você começa sem carteira nenhuma. Hoje, as corretoras ainda dão ajuda os escritórios. Alguns assessores entram com um fixo por um tempo, né? Tem um bônus, alguma coisa assim. No tempo que eu comecei não tinha nada, né? A profissão tava engateando ainda. Então não tinha isso, não tinha essa ajuda. Então não dava, eu já era casado, não dava para mim me dedicar 100%. Hoje já consegue dedicar 100%. Mas o que é o grande problema que eu vejo? Muita gente vem para o mercado porque ele gosta de fazer day trade, ele gosta de bolsa de valores. Mas, na verdade, quando você vem trabalhar de assessor de investimentos, você não tem que ser bom nisso. Você tem que ser bom em atender seu cliente. Primeira coisa para você atender seu cliente é você ter conhecimento. Eu vejo muitos assessores de investimentos que põem produtos na carteira dos clientes que eles não sabem nem o que é. Né? Então, o que a gente fez lá na Casa Capital? A gente tem um treinamento do BTG Pactual, que é o Training Camp, que é para o assessor que está entrando, é um mês de treinamento. E a gente tem a nossa incubadora lá dentro da Casa Capital. Por quê? Quando o assessor sai para captar o cliente, é o nosso nome que está em jogo. Então, para o assessor que está começando agora, a primeira coisa que eu vou dar de dica, de conselho. Antes de tudo, treine, aprenda, estude, saiba sobre os produtos, porque na hora que você sentar com um cliente grande, se você gaguejar, ele vai embora para outro. Você gaguejou na frente do seu cliente, não soube explicar o produto, cara, ele vai te trocar por outro. Primeira coisa, primeiro fato. Depois disso, você está preparado, aí você vai para sua lista de casamento, que a gente fala, né? O que todo mundo faz, inclusive até as empresas de seguros fazem, a tal da lista de casamento. Você vai lá, pega a sua agenda telefônica, você vai colocar ali 250, 500 contatos, que são as pessoas que você vai começar a oferecer o serviço. Né? Você não ganha uma lista de presente quando você chega numa corretora. Você tem que ir atrás dos seus clientes. Então, por onde que você vai começar? Para mim foi um pouco difícil também, porque eu não conhecia tanta gente que tinha dinheiro assim quando eu comecei. Minhas indicações de clientes grandes começaram a vir depois que eu já estava trabalhando, comecei a captar clientes. O que eu fiz para poder começar a ter uma carteira, né? Educação. Quando você fala sobre um assunto e você domina, você gera autoridade. Então eu comecei a dar palestra gratuita. Dava palestra em empresa, dava palestra no escritório. Já teve vez de eu fazer palestra no escritório de não ir ninguém. Tipo assim, você ligava ali para 30 pessoas, falava que ia, chegava na hora, não foi ninguém. Já teve vez de ir uma pessoa, que é pior ainda, que se não foi ninguém, você fecha ali, vai embora e acabou, né? Ninguém fica sabendo. Quando vai uma pessoa, é tenso, eu já cheguei a dar palestra para uma pessoa. De vez em quando eu até posto lá no meu Instagram sobre essa palestra aí, porque para mim foi um dia muito marcante. Porque a partir desse dia eu resolvi fazer diferente, né? Então, se você não tem essa lista de... Cara, começa a dar palestra, começa a dar curso, começa a gerar autoridade para as pessoas verem que você entende daquele assunto. E começa a ser visto também, né, Wellington? Tem que ser visto. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é a questão da conexão, né? Então, você... que tem o famoso network, né? E tem diferentes
tipos, né, de network. Tem aquele que é o teu conhecido, tem aquele cara que ele é uma ponte, que ele vai te levar até o meio que você quer chegar. Por exemplo, a minha grande dificuldade no começo, né, que eu não tinha... eu queria muito mudar a minha mentalidade, né? Eu sabia que o nome do jogo era mentalidade. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com mentalidade, né? E eu falei, não, eu preciso acessar as pessoas que têm a mentalidade próspera, têm a mentalidade abundante. Mas como é que eu vou chegar nessas pessoas se eu não faço parte, né, da forma de pensar delas? Aí comecei a estudar, a ler muito livro, né, para ter o mesmo vocabulário, né, digamos assim, e comecei a ir atrás de pontes, né? Quais são essas pontes? Pessoas que pudessem me levar até esses locais, né? Tipo, Lucas, eu tô indo num evento, eu tô indo numa festa, vem comigo, lá vai ter um pessoal legal, né? Vai ser bacana para você. Aí lá você vai, conhece um, conhece outro, e você começa, né? Lógico que você também tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Se você chegar lá numa festa, numa palestra, num workshop e falar um monte de bosta, o pessoal vai falar, ixi, esse cara aqui é a primeira e a última vez que você vai conseguir, né? Então, assim, eu acho que você começa, né, a formar leads qualificados nisso, né? É dando palestra, é você indo para eventos, né, indo em palestra de outras pessoas. Tem vezes que eu vou pra palestra e não aprendo bosta nenhuma. Mas fez network. Eu vou lá só pra... Teve uma vez que eu tava numa palestra e tinha um cara, um menino, gente boa também do meu lado, ele falou, pô, você aprendeu o quê? Aí eu falei, cara, posso ser sério pra você? Eu não aprendi, foi bosta nenhuma. Mas eu já peguei os contatos das pessoas que eu queria pegar aqui. E é isso, né? É assim que você tem que ser. Proativo, né, e lógico dominar o assunto que você se propõe ali a ensinar, né, que você se propõe aí a trabalhar ali com o seu cliente. E mudando um pouquinho de assunto, Hélio. Deixa eu só fazer um complemento, Claro, rapidinho. claro. É o seguinte, nós dois temos um perfil comercial. Então Sim. a gente vai ter uma carteira comercial, Sim, né? Por exemplo, sim. o cara vem ser assessor de investimentos, ele tem um perfil comercial, ele vai ter uma carteira comercial. Um detalhe, você não vai ter uma carteira que vai te remunerar tão bem do dia para a noite. Vai 1 ano, 2 anos, talvez até 3 anos. Agora, se você não tem perfil comercial e você quer ir para o mercado financeiro, você pode ser um back-office, você pode trabalhar numa mesa de operações, estuda para você virar um broker, você pode fazer uma certificação para você ter um CNPI, você pode fazer uma certificação para ser um gestor, você pode fazer um CEA, você pode... Tem diversas outros cargos no mercado financeiro que você não precisa ser bom de comercial. Uhum. Então, se você é uma pessoa mais acanhada, que não tem um comercial tão afiado, mas quer ir para o mercado financeiro, não desiste, não. É só você tentar ir para um outro cargo que não seja comercial. Tem diversos cargos assim, a gente precisa disso. E se você é bom de TI, se você gosta de TI e é um programador, o mercado financeiro vai te abraçar como uma luva. E é um mercado que está crescendo muito e está em falta, né? Profissional qualificado, né? Tem falta. Profissional de TI para montar sites, isso aí é de boa. Agora, a parte mais... O cara que resolve o problema. O cara que resolve os problemas grandes mesmo, aí realmente é complicado. Inclusive, tem muita profissão que está deixando de existir para dar espaço à própria inteligência artificial, né? Então... falando até um pouco mais de negócios futuros, né? Hoje a gente vê tanta profissão aí hoje que as pessoas nunca falariam que ia acabar, né? E hoje está sendo substituído aí por inteligência artificial, né? Então... eu acho assim, a inteligência artificial não vai tomar seu emprego, não. Mas o cara que sabe usar a inteligência artificial vai tomar. Ah, com certeza. Então, o mais rápido que puder aprender... Assim, eu sou muito ruim de tecnologia, né? Eu não sou, assim, 100% de tecnologia, não. Mas eu procuro ficar antenado, saber das coisas, aprender, para não ser substituído no futuro, né? Igual o povo fala, a inteligência artificial vai substituir o assessor de investimentos. Não, não vai. O cliente, ele quer ter aquele calor humano, ele quer conversar, ele quer trocar uma ideia. Até porque a gente conhece clientes, né? Que não só clientes, pessoas que já têm um certo patrimônio, né? E ela gosta de exclusividade. Negócio de... isso daí acho que é mais pra quem tá mais jovem, assim como eu, né? Que ainda tá fazendo... O cara que já tem muito dinheiro, ele quer exclusividade, praticidade, ele quer ligar, resolve esse problema pra mim. Ele quer pôr a culpa em alguém. Então, assim... É muito interessante isso daí. Eu até lembrei de um ponto que tem até a ver com a plataforma. Quando a gente falou de network,
É muito interessante também você participar de grupos de mastermind, né? Onde tem empresários, tem garotada jovem também, mas que tem, né, conhecimento já avançado aí, é diferenciado. E até que eu entrei nesse assunto agora, eu vou até aproveitar para falar um pouco da plataforma da AppInvest, porque lá, o Wellington tocou no assunto da educação, a gente é uma plataforma de streaming estilo Netflix, só que lá nós temos conteúdos relacionados a investimento, empreendedorismo e todos os tipos de formação aí para você que quer tirar uma certificação no mercado financeiro. Só que quais que são os diferenciais? Lá nós temos uma comunidade também, que é justamente grupos de mastermind, tem a nossa comunidade de investimento, tem a comunidade de empreendedorismo e a comunidade que fala de certificação. Então você está tirando certificação, você pode ir lá interagir com outras pessoas. E o legal da gente é que conforme você assiste, você interage, você vai ganhando pontuações lá na nossa gamificação e você consegue grandes oportunidades. Até se você for um grande aluno aí, né, for um aluno bom, um cara diferenciado, fora da curva, a gente observar lá e você de repente tirar uma certificação de assessor de investimento, eu vou ter o maior orgulho de falar, Wellington, tem uma pessoa aqui, né, fora da curva aqui, se vocês quiserem, tá aqui. Então, vocês têm vários benefícios lá na plataforma da AppInvest, então deixa de conhecer. Não deixe de conhecer a Casa Capital também. Se você que está nos assistindo aqui tem algum dinheiro aí para investir, precisa de alguma orientação, fala com o pessoal da Casa Capital, são referência, né? Eu poderia fechar com 1.001 escritórios de assessoria aqui, que isso fica pertinho de mim, aqui na Faria Lima. Mas não, eu fui lá para Goiânia para fechar porque eu sei que são diferentes. Então o link vai estar aqui embaixo também no YouTube. Abre conta lá com eles, entre em contato com o Hélio, com o pessoal da casa, que é meu selo aí de que você não vai se arrepender. E detalhe que a gente tem cliente no Brasil todo, né? A gente tem cliente no Brasil todo e assim, quem quiser ser assessor de investimentos e o cara tá numa cidade que não tem Casa Capital, mas ele tem um projeto legal e acho que seria interessante a gente abrir uma filial lá, a gente tem o projeto também, a gente organiza, a gente só tem que ver se o cara quer, se tem sangue no olho. Se quiser, a Casa Capital tá aberta aí para expandir, então é só entrar em contato, fala comigo. O Pedro Paniago também faz parte da expansão aí, meu sócio, falar com qualquer um de nós dois aí, é só mandar mensagem. Aí, já fica a dica aí. Lembrando também, tá? Se você não é inscrito aqui nesse canal, eu peço por favor que você se inscreva, até para dar uma ajuda pra gente. Não sei por que tanta arrogância, né? Se inscreve aí, dá uma ajuda, depois você desinscreve se você não gostar dos conteúdos. Mas se inscreve aí para dar gostar. Se inscreve aí pra você dar uma força aí pra gente. A gente tá precisando aí crescer logo, né, Wellington? Então, dá essa força aí que é muito importante. Não deixa também de compartilhar aí com pessoas que gostam de mercado financeiro também. Wellington, falando a questão de, até mesmo de sociedade, né, de escritório, a gente vê que muitos escritórios aí têm, né, vários sócios, vários assessores, né, e como é que é essa relação entre os sócios lá da Casa Capital? Tá, vamos lá. Primeira coisa, né, o que faz uma empresa ser grande são pessoas, né, você pode ter o melhor negócio do mundo, mas se você tiver pessoas ruins, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, o que a gente faz lá na Casa Capital? A gente sabe que o que faz a empresa crescer não são os 4 sócios fundadores, né? 5 se contando o Roberto, né? Porque ele trouxe o escritório da Saga, virou Casa Capital também, então ele também é um sócio fundador, né? Então não são os 5 sócios fundadores que vão fazer um negócio ser grande. O que vai fazer um negócio ser grande são todas as outras pessoas que vão entrando no decorrer do processo. Então a gente tem um partnership muito agressivo na casa. Hoje, se eu não me engano, a gente tem aí uns 18 assessores que viraram sócios através do plano do partnership. Então, como é que funciona o partnership? A pessoa entra como assessor de investimentos, ali é igual para todo mundo, o repasse é igual para todo mundo. Se você é júnior, pleno ou sênior, pode ser sócio fundador ou pode ser o cara que acabou de entrar agora, que o repasse é igual. Aí tem só as camadas ali de promoções, né? E quando o cara vira sênior, ele tem uma meta para virar sênior. Quando ele vira sênior, ele pode estar comprando cotas da empresa, né, que são diluídos apenas dos sócios fundadores. Então, quando eu comecei a Casa Capital, eu tinha 25%. Eu tinha 25% e hoje minha participação diminuiu demais, porque foram entrando partnerships, e isso é muito bom. Porque quando a gente começou a Casa Capital, a gente tinha 8 milhões de carteira, a gente está com 1 bi 100. Então, esse 1 bi 100 não foi por causa dos sócios fundadores, foi por causa de todos os outros assessores que entraram no processo. Então, eu não posso ser arrogante de falar que a Casa Capital é o Wellington, a Casa Capital é o Diego. Não, a Casa Capital é um conjunto, é um grupo onde todo mundo, desde o cara ali que está começando agora, que é importante para a equipe, que a gente tem que se renovar também, até para quem começou lá atrás, tem a mesma importância, tem a mesma participação. Então, o plano de partnership nosso é muito agressivo. E grandes escritórios aí que cresceram,
que são bem grandes hoje, também cresceram através do partnership. E as duas maiores aí, né, que hoje é XP e BTG, também ambos cresceram por partnership. Então, partnership é um processo muito importante na vida de qualquer empresa, né? Então, vendo o tanto que o partnership veio dando certo na Casa Capital, eu estou levando o projeto também para a nossa empresa de contabilidade, para a gente ter o partnership ali também. Que hoje a gente tem ali profissionais que trazem clientes, que são importantes para a empresa também, que eles também merecem ter uma participação. E quando você tem uma pessoa que vira seu sócio, essa pessoa dá mais ainda o sangue pela empresa. Então, ao invés de eu perder o cara para o cara virar meu concorrente, ou ele ir para um outro concorrente, o cara vira sócio da empresa, ele vai dar o sangue ali junto comigo, né? E vai ajudar a empresa a crescer, e ele vai estar feliz porque ele está vendo que o trabalho dele está sendo reconhecido. Então, a dica que eu dou para todo mundo que é empresário aí é: sai dessa teoria de que sócio é ruim. Sócio ruim é ruim mesmo. Sócio bom é maravilhoso, ele vai te ajudar a crescer. Então, o que você prefere? Ser dono de um bolinho desse tamanho aqui que você vai comer ele sozinho? Ou ter um bolão desse tamanho aqui que você tem que chamar um monte de amigo para te ajudar a comer? Eu até usei essa frase, só que eu usei em números, né? Eu falei, ó, você prefere ter 100% de um negócio que vale 50 mil, milhão? Ou você prefere ter 70%, 80% de um negócio que vale, sei lá... Bilhão, né? É bem melhor. Então, esse raciocínio, ele realmente é muito verdadeiro. E eu escrevi um artigo lá no meu LinkedIn. Mas no LinkedIn eu gosto de dar umas porradinhas, né? Você já viu, né? E eu escrevi um artigo lá no LinkedIn falando exatamente sobre esse tipo de mentalidade, principalmente para os jovens de hoje. Tem um amigo meu que é empresário, ele virou para mim e falou assim: Lucas, a sua geração não quer trabalhar. Não quer mais trabalhar. É muito difícil você montar uma equipe com um jovem, salvo algumas exceções. Aí eu falei, não, mas peraí, eu não tô entendendo muito bem o que você tá falando, porque eu conheço gente muito boa. Como que você tá gerindo isso daí? Não, ó, eu pago normal o salário, ele tem que estar aqui de tal hora, mas ele não trabalha. Eu falei, mas aí é que tá o erro. Hoje, as pessoas mais jovens não tem mais aquela cabeça. Hoje todo mundo já tem essa visão de equity, de participação em empresa. Então, assim, se uma pessoa hoje, ela trabalha numa empresa sem a perspectiva de um dia de crescimento dela fazer parte, é a questão de alguns poucos meses para essa pessoa arrumar outra coisa. Aí ela vai atrás de quem vai pagar mais. Ou perder performance, né? Por exemplo, eu conheço algumas startups onde os meninos trabalham pra caramba e você pergunta quanto é que ganha. Ganha menos com o salário mínimo. Se vacilar, nem registrado é. Mas é tipo assim, é dia e noite, é sangue nos olhos. Por quê? Porque tem esse sentimento de que, ó, eu faço parte, né? Eu tenho um percentual disso daqui. Então, se eu fazer isso aqui crescer, eu vou me beneficiar muito mais do que um salário no final do mês. Então, eu acho que esses programas, para startups ou até mesmo para empresas, né, tradicionais aí, eu acho que ele é muito importante, né? Você deixar muito nítido, muito claro, né? A perspectiva de que o seu colaborador, ele pode sim fazer parte da sua equipe, mas você tem que deixar isso claro. Só falar e depois você não dá nem as caras, né, Wellington, também não vai funcionar. Ele tem que viver isso. Até porque hoje a maioria dos colaboradores, eles passam mais tempo na empresa do que, às vezes, na própria casa. Né? Então, ele tem que se sentir em casa, ele tem que se sentir parte daquilo. Né? Uma coisa que eu mudei no meu pensamento, né, quando eu comecei, como eu era servidor público, né, servidor público você tem que cumprir seu horário ali e pronto, né? Você não tem meta de produção, não tem nada. Aí, quando eu vim para o mercado financeiro, eu vi as pessoas falando de meta. Eu falava, não, mas trabalhar com meta é um negócio muito chato. Não é meta o Facebook, não. É meta de... Meta de produtividade, né? Você fala hoje pro pessoal jovem, vai achar que é pra trabalhar no Facebook. Que virou meta, né? Mas brincadeira à parte, pode continuar. E é bom, né? Parece que trabalhar lá é legal. Aí o que acontece? Depois eu fui mudando meu pensamento. Depois de muito ler, muito estudo, muito treinamento, eu vi que, principalmente o jovem, ele gosta de trabalhar com a meta. Ele gosta de trabalhar com um desafio. Então, cara, depois que a gente começou a colocar desafio, meta, bônus de performance dentro da Casa Capital, o negócio voou, porque a competitividade é muito grande. Hoje a gente tem o desafio semanal, que os 2 melhores captadores da semana têm um bônus que eles recebem. Então, dá briga. Toda semana o pessoal brigando para ver quem vai fechar a semana na frente para ganhar o bônus. Mas é uma briga saudável. Né? E às vezes,
o bônus nem faz tanto sentido, porque não é um bônus muito alto, porque ele é semanal, né? Mas não faz, tem uns assessores que ganham já muito bem e eles brigam para ganhar aquele bônus, mas às vezes nem é por causa do financeiro, é pro cara estar lá no ranking. Então aí a gente tem o ranking da distribuição, o cara que melhor fez a alocação de carteira do seu cliente. Então tem aquela competição, pô, minha carteira tá melhor do que a sua, aquela coisa. Então assim, o jovem gosta muito disso. Então saber lidar com o jovem é saber lidar o que ele tá enxergando, né? E eu que já tô aí com 40 também, eu tô na onda também disso aí, de desafio, de querer chegar na frente. Então isso é muito importante. Acho que a gente tem que ter bastante isso dentro da empresa. Não, maravilha. E isso é verdade, porque eu mesmo, eu posso ganhar um salário mais alto do mundo, mas se eu não sentir esse tipo de atitude por parte da empresa, pode até que eu me anime um pouquinho pelo salário, mas logo, logo eu vou perder performance, eu não vou, porque eu quero fazer parte do negócio, né? Eu tenho essa consciência. Poxa, se a empresa me paga X, é porque eu dou de resultado X mais Y, né? Uhum. Então, assim, já que eu tô produzindo mais do que a empresa me paga, então pelo menos eu fazer parte disso, ou receber alguma bonificação, né? Alguma coisa. Então, isso realmente é muito importante. E hoje o modelo de negócio das empresas vem mudando, né, Wellington? Até foi uma coisa que eu até coloquei no LinkedIn também, justamente isso, falando, acho que mais um modelo de venda, né? Que é colocar mais porque aquele modelo tradicional, que, pega o telefone e fica ligando. Eu acho que ele morreu um pouco, né? Não morreu 100%, ainda existe, poxa, se faz muita venda com isso. Mas eu acho que a empresa, ela tem que olhar para além disso, né? Por exemplo, a gente aqui na App Invest tem os meninos que estão aqui com a gente, eles conhecem pessoas que podem se tornar clientes nossos, mas eles não são comercial, né? Então, assim, você fazer um programa, falar, em programa interno da empresa, a cada indicação que você fizer, que você trouxer, não precisa você fazer só aquela sua função engessada, né? Eu acho que o profissional que está com a gente, ele ter um pouco mais de flexibilidade, eu acho que também é interessante, né? Acho que é importante ele ter essa flexibilidade, ele sentir que ele não precisa ficar engessado ali naquilo, né? Acabar se tornando um negócio ele chato. saber que ele é mais útil do que ele pensa, né? Exatamente. Eu acho que isso daí também é muito legal de se trabalhar, né? E você que não tem empresa, às vezes que trabalha aí para alguém, leva isso pro seu chefe, né? Pro seu patrão, né? Eu acho que ele vai olhar isso com bons olhos, com toda a certeza. E dando continuidade aqui no bate-papo, Ayrton, falando agora, assim, até um pouco de questão de começo, né? Recentemente a gente fez o documentário lá com o Ebert, e ele tocou num assunto que eu vejo que realmente isso é muito verdade, né? No começo, principalmente quem está começando um negócio, acho que você passou por isso, né? De montar um negócio, de montar uma empresa, você querer crescer, porque às vezes as pessoas estão nos assistindo aqui vai pensar, mas é só trabalho, 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 trabalho. Eu acho que tem que ter uma fase, né? Acho que em algum momento, acho que até o Ebert falou isso no documentário dele. Algum momento, a sua família, outras coisas, elas devem ser sacrificadas, né? Eu acho que para um assessor, para um cara que está no mercado financeiro, não deve ser diferente, né? Nada que você vai fazer na vida vem fácil o sucesso, né? Se fosse fácil fazer sucesso, todo mundo fazia. Então, o que é o grande diferencial de quem vai dar certo? Primeira coisa, todo mundo quer ficar rico, mas ninguém quer passar pelo processo para poder chegar lá. Todo mundo quer ter um casamento feliz, mas ninguém quer passar pelo processo de poder conversar e escutar um ao outro e serem felizes, né? Sim. Então, assim, o que é o grande problema? É querer as coisas bombejadas. Não vai acontecer. Você vai ter que sacrificar um futebolzinho de vez em quando, você vai ter que perder um futebol. Eu falo isso porque eu jogo futebol 4 vezes por semana, né? Agora eu tô machucado, não tô jogando. Aí eu tô aproveitando que eu tô ganhando mais produtividade. O tempo que eu tava deixando futebol, eu tô produzindo mais. Mas, por exemplo, você vai ter que deixar de jogar um videogame, vai ter que deixar de ficar tempo em rede social, vai ter que perder baladinha, né? Eu gosto muito de contar um detalhe. Em 2005, quando eu fiz o concurso do bombeiro, 4 amigos meus fizeram a prova junto comigo no domingo. A prova foi para assessor. Não, para ser bombeiro militar. Tá. Tô voltando lá atrás, em 2005, quando eu tinha 20 anos. O que acontece?
E tinha um aniversário de um outro amigo nosso no dia que foi uma festona. A festona. E eu, contrariado, não fui. Mas eu tinha na minha cabeça que eu tinha que passar no concurso. Porque até então não sabia o que eu iria fazer da minha vida. E graças a Deus eu passei nesse concurso, que me ajudou depois a sustentar o meu negócio enquanto ele não dava dinheiro. E os meus amigos todos foram para a festa. O único que passou na prova foi eu. Eu não era o mais inteligente dos 5. Mas eu fui o mais dedicado, o mais esforçado. Quando eu fui fazer a prova de ser assessor de investimentos, a primeira vez que eu fiz a prova eu não passei. Não passei por uma questão. O que eu fiz? Eu fiquei 1 mês dedicado assim, estudando bastante, ia trabalhar, saía do trabalho, sacrifiquei tempo com a família para poder estudar para a prova e fui lá, fiz a prova, acertei 76 questões de 80. Eu fico brincando com os meninos e eles falam que em 2011 amarrava cachorro com linguiça, né? Que a prova era muito fácil. Não era, pra época era difícil também. A prova hoje é muito difícil, né? Mas na época também era. Ainda mais que a gente não tinha conteúdo, eu estudei com uma apostila velha. E o que acontece? Aí depois, hoje eu me sacrifico, né? A empresa tá com 1,1 bilhões sob custódia, eu viajo todo mês, eu tenho que visitar cliente. Às vezes eu viajo longe de carro, igual eu fui para uma reunião em Uberlândia, rasguei o pneu do meu carro na estrada, tive que trocar os 2 pneus. São coisas que você faz para você crescer. Então, assim, todo mundo se sacrifica. Quem vai empreender se sacrifica. Quem quer crescer dentro da empresa tem que se sacrificar também. Então, você vai se privar de lazer, você vai se privar de momentos com a família, mas não é que isso tem que ser a sua vida. Né? O que eu penso é o seguinte também, a pessoa que se priva a vida inteira de tudo também é um psicopata. Eu acho que tudo tem que ter o bom senso. Né? Igual, por exemplo, nesse momento você tem que focar ali um tempo para você conseguir tirar uma certificação. Cara, foca, tira ali 3 meses, 4 meses, estuda e tira a sua certificação. Você vai ter que se sacrificar agora para você fazer uma faculdade, ter que trabalhar o dia inteiro e fazer faculdade à noite. Pô, também fiz isso, muita gente faz isso. Né? E tem gente que não tem nem oportunidade. Você teve a oportunidade de estar fazendo, faz. Vai lá, faz tudo diferente. Depois que você começa a ter as coisas, aí você vai ver que você consegue ter tempo para fazer tudo. Você consegue acordar cedo e ir na academia, depois de trabalhar bem. Você consegue sair com seus amigos. Você consegue estar com sua família. Você consegue ajudar sua filha, seu filho a fazer a tarefa de casa, da escola. Você consegue estar presente no Dia dos Pais. Você consegue fazer isso tudo. Você consegue, é só se organizar. O grande problema é, você às vezes coloca um tampão nos seus olhos, e muitas das vezes você é desorganizado, né? Ainda mais hoje, né, Wellington? Tem tanta distração, fica cada vez mais difícil ter disciplina, né? Igual assim, o cara vem ser assessor de investimentos e ele fala que ele não tem tempo, que ele não tá captando, que ele não tá conseguindo. Só que o cara ficou 2 horas do dia no TikTok, vendo porcaria, né? Se fosse estudando, ainda tava bom. Pô, essas 2 horas que ele perdeu de produtividade, ele podia estar trabalhando. E quantas pessoas são assim? Eu não sei como é que funciona o mercado de opções. Sou assessor de investimentos, eu só aloco meu cliente em fundo. Bom, beleza, tem ótimos fundos no mercado, mas e se o cliente quiser um negócio diferente? Você estudou para poder oferecer para ele? Você sabe orientar ele que uma ação tá barata? Ou você só sabe ficar repetindo o que fala na sua cabeça? Às vezes você não vai atrás de conhecimento, tá perdendo seu tempo com outras coisas que não vão te fazer ir para frente. E às vezes o conhecimento, ele não precisa nem ser assim, na área específica, por exemplo. Quantas pessoas eu vejo que falam, mas eu tenho dificuldade de me comunicar, eu tenho dificuldade de vender, eu tenho dificuldade de... Estuda isso então, pô. Vai ler um livro que fala disso. Eu não sei vender. Então vai comprar um livro de venda, assiste uma palestra. Tem tantas palestras aí, de graça no YouTube, de graça. Muito. Para você aprender a vender. E o pior é que esse avanço, YouTube, essas plataformas são incríveis. Porque tudo que você quer hoje tem. Tudo, absolutamente tudo. Né? Então, eu quero aprender como que um assessor de investimento vende melhor, como captar melhor. Porra, se você jogar isso no Google, no YouTube, eu tenho certeza que você vai encontrar algum conteúdo. Não, e tem alguns colegas de profissão que eles ensinam o que eles fizeram para ter sucesso como assessor. Eles largaram de ser assessor para ser, como se, a palavra não é coach, né? Para ser professor disso. A gente lá na plataforma mesmo tá sempre ajudando, conectando vocês, tem os grupos, tem a comunidade lá, o que não falta é coisa. Mas eu sei, eu também não vou julgar, porque a gente já sabe, é difícil mesmo, você tem que desenvolver, tem que quebrar aquela barreira, né, de não fazer, né? De dar aquela procrastinada. E é difícil mesmo, porque é da nossa natureza buscar o conforto, né? A gente não gosta de ficar numa situação desconfortável. Você vai ligar para uma pessoa... Pô, quantas vezes eu liguei
A pessoa me xingou, desligou na minha cara. Pô, você se sente mal com isso. Não, Dependendo de como for, você acaba teu dia, mas é isso que tem que treinar. eu liguei pra uma lista fria uma vez, atendeu a mãe da menina, falou que ela tinha morrido, tinha 6 meses. Cara, eu fiquei 3 dias sem conseguir pegar o telefone pra ligar. É complicado, tá vendo? Mas Agora, ó, pra você ver como é que é a coisa, né? Isso foi em 2012. A gente tá em 2023. Hoje eu não faço mais ligação. Todos os clientes que eu capto hoje vêm através de indicação de outros clientes. Depois que sua carteira começa a crescer, aí você vai viver o filé da profissão. O que é o chato? Fazer cold call, ligação fria. Depois, você começa a fazer ligações quentes que vêm através das indicações, né? Hoje já chega pra mim assim, fala com essa pessoa aí, ela vai abrir uma conta com você. Mas por quê? Eu tô nisso desde muito tempo, né? Eu hoje tô comendo filé, tô comendo picanha, mas eu comia mochiba lá atrás. Você sabe uma coisa que me ajudou pra caramba e me ajuda até hoje? Eu faço, eventualmente, ligações frias, só que eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei justamente por causa disso. O que eu procuro fazer hoje? Eu vou para um evento, eu vou para uma palestra, eu converso um pouquinho com você e pego o teu contato. Teoricamente, você é frio, mas você já me viu alguma vez na vida. Então, Sabe que existe, né? Sabe que eu existo. Então, quando eu te ligar, a tendência de... eu nem considero isso ligação fria mais. Né? Não, você já deu uma esquentadinha. É uma estratégia. É ótimo. É uma estratégiazinha. Por isso que eu gosto do assessor que está começando, especializa em dar palestra. As pessoas vão lá assistir você falando, você já quebrou, elas já sabem que você existe e que você domina o tema. Inclusive, você tocou no assunto de palestra, a Apinvest, a gente dá palestra também. Então, se você é um assessor que conhece, às vezes, algum empresário, tem alguma oportunidade de dar palestra em algum lugar, entre em contato com a gente, que a gente pode ir junto com você. Se você não tem muita, mas eu não sei como é que eu dou uma palestra, a gente vai lá e você vai junto com a gente. A Apinvest faz a organização da palestra e os leads ficam com o organizador, né, Exatamente. Lucas? Então, entre em contato com a gente. Inclusive, nós temos um produto também para você que é assessor, né? A gente faz uma parceria com você que é assessor. Então, você que é assessor que está nos assistindo aqui, ou principalmente se você é dono de escritório, entre em contato com a gente, que a gente tem uma parceria bem legal para formar juntamente aí com vocês. O Ayrton não é besta, né, Ayrton? Já está aqui com a gente já, né não? Então, entre em contato com a gente também, que eu tenho certeza que você vai gostar. Às vezes não é nem em questões de parceria, é mais você estar do lado de pessoas que estão no processo, né? E você acaba dividindo, né, essas dificuldades, essas coisas. Quantas vezes eu converso aqui com o Mertz, que é o nosso diretor de produção aqui, a gente tá num dia bem, sabe aqueles dias bem bosta mesmo, sabe? Aí um conversa com o outro, dá conselho pro outro e a gente vai seguindo. Isso daí é muito importante. Aproveitando que você falou disso aí, só assim, para qualquer profissão, não é todo dia que a pessoa do comercial, ela tá bem, né? Tem dia que você tá cansado, seu corpo tá doendo, você tá com algum problema. Só que você tem que trabalhar. Então, qual que é a dica que eu dou nisso aí? Vamos ver se a sua dica é a mesma. Tenha um padrão de reunião. Todo dia, a sua reunião, ela tem que sair do mesmo jeito. Você tem que ter aquele padrão muito bem feito. Por quê? Se você não tem um padrão e no dia você está super comunicativo, você vai fazer uma ótima reunião. O dia que você não tá assim, sua reunião vai ser uma porcaria, você não vai captar. Quantas vezes eu já consegui uma captação só por manter o padrão da reunião ali? Então, isso é muito importante. É uma dica boa. Uma dica boa. Qual que era a estratégia que eu usava? Quando eu estava mais ativo no comercial, inclusive, eu tô até com uma abstinência de comercial, tá? A gente até tá comentando, eu gosto do comercial. Tem dia que a gente não tá bem mesmo, a gente tá na merda. O que eu fazia? Eu tinha uma meta, falava, ó, o mínimo que eu vou fazer, se eu tiver num pior dia da minha vida, eu vou fazer 5 ligações. É no mínimo. Geralmente eu colocava 10 por dia no mínimo, mas num dia bem ruim mesmo, 5 ligações. Então, chegava dia que eu tava bem ruim, tava bem mal. Aí eu fazia 5 ligações. Só que contrapartida, eu tinha uma meta de fazer no mínimo 10. Só que contrapartida, quando eu tava muito bem, tem dia que eu fazia 40, 50. Aí quando não era um dia que eu tava ruim, eu falava, mas aquele dia eu meio que dei uma compensada. Uma compensada. Entendeu? Então aproveite o dia que você estiver animado, produza 3, 4, 5 vezes mais, que pelo menos dá uma contrabalanceada naquele dia que de repente, às vezes não é nem pra você estar desanimado, às vezes, sei lá, você ficou doente. Dormiu tarde, ficou doente, teve que ir no hospital, teve que fazer alguma coisa, não deu, né? Acaba meio que dando uma compensada. E o Ayrton, mudando um pouco de assunto agora, vamos falar do cenário atual para o mercado de investimento, né? Na sua visão, que tá todo dia aí, né, falando com o analista, tá todo dia aí vendo, né, os clientes, o que você vê hoje para o cenário atual, né? A gente teve a China, tá com a economia meio que parece que enfraquecendo, né? Os Estados Unidos tá com aquele problema de inflação, o dólar
tava subindo de novo, né? Há muito pouco tempo atrás, a gente estava muito otimista com a Bolsa e do nada veio 13 sequências de quedas seguidas, né? Explica esse cenário atual, o que está acontecendo, isso é normal, porque, né, tem gente que está perdida aí, né? O que eu vejo, né? O mercado financeiro, ele nunca tem crise. Existem momentos que é bom investir em alguns produtos e alguns momentos que é bom investir em outros. Por exemplo, última vez que a taxa de juros teve corte, que a gente chegou a 2%, a Bolsa explodiu. Renda fixa estava horrível. Inclusive, se você acha que essa queda da taxa de juros vai para 2%, eu acho que não. Não, vai não. 2% é muito difícil. Não deveria ter ido nem naquela época. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado aqui em 2023, tá? Então você está assistindo em outro ano, então... Não, mas o que acontece? Começamos agora um ciclo de corte de juros novamente, né? Tem gente que não tá tão otimista com esse corte porque tá com medo, porque lá fora ainda não começou a cortar, lá a gente ainda tá subindo juros nos Estados Unidos. E tem gente que tá falando até de uma recessão deflacionária em 2024. Particularmente, eu não sei se o cenário é para tanto, mas a gente tem que estar atento a isso, né? Mas qual que é o grande segredo para quem tá com medo desse cenário? Taxa de juros caindo, automaticamente a gente vai ter mais dinheiro indo para a Bolsa. Então por que agora cortou taxa de juros e a gente caiu 13 dias seguidos? Porque quem comprou a ação lá atrás estava com a expectativa de corte de juros e esse corte de juros aconteceu. É igual quando tá todo mundo esperando que o balanço do empresa vai vir muito bom, a empresa sobe 40% antes do balanço, aí sai o balanço, a ação cai. Caiu porque o pessoal já comprou lá atrás. Ô, Ayrton, eu não vou mentir não, até porque muita gente já sabe, o Brasil é o país da insider information, pô. Mas nem é isso. Todo mundo que tem um pouquinho de conhecimento de mercado sabia que a taxa de juros ia cair agora. Com certeza. Né? Mas o que acontece? Aí, todo mundo achou assim, não, agora que a taxa de juros cortou aí meio ponto, a Magazine Luiza vai voltar para R$15, Via Varejo vai para... Não vai. Pode ser que suba mais à frente, que a taxa de juros favoreça essas empresas aí, porque elas têm dívidas, estão alavancadas em dívidas, e com taxa de juros menor, as pessoas vão consumir mais e o endividamento das empresas diminui, as ações tendem a subir, realmente é assim, mas não é assim do dia para a noite, né? A gente tem que ver se realmente a nossa taxa de juros vai aguentar ter cortes, expectativa da gente bater 9% no final de 24. Se acontecer isso realmente, isso é muito bom, né? O dinheiro volta a circular na economia e tudo, mas a gente tem um fantasma aqui no Brasil que é a inflação. A gente não pode arriscar brincar com a inflação. E a gente teve agora reajuste em combustíveis, né? O petróleo está subindo lá fora. Se o petróleo volta a cair, vira um cenário muito bom aqui para o Brasil, né? Porque o cenário, a nossa inflação tende a se dar uma segurada. Eu vi o pessoal falando muito dessa queda, né? 13 dias seguidos, 3 dias seguidos, 3 dias seguidos. Aí eu fui ver lá, se somar todos os dias, deu tipo 5,5%, 6%. Caiu vários dias, mas caiu um pouquinho cada dia, né? Aí o pessoal já cria um pânico que tá em bull market, calma. Mas assim, o que é o grande problema, né? O brasileiro quer comprar o que tá na modinha. Eu acho que essa ação vai subir 100%. O que é a dica que eu dou? Vai lá, separa boas empresas. Eu gosto de carteira de velho, tá? Eu já fui muito aventureiro, hoje eu concentro em carteira de velho. Se a empresa está com um preço interessante, a empresa paga dividendos e é uma empresa que tem tendência a crescimento, né? Uma empresa que você acha que vai existir daqui a 10 anos, se está num momento ruim de crise de bolsa, é a oportunidade perfeita para você comprar aquele ativo. Mas quando que as pessoas se atentam para comprar a ação? Igual a bolsa subiu esse ano, 23, subiu. Aí, agora em junho, ela deu uma estabilizada, porque ela já tinha subido bastante. Aonde que as pessoas começaram a comprar o investidor pessoa física no Brasil? Agora porque ela já tinha subido. Quando ela estava lá embaixo, a gente teve a Zetec aí subindo de 12 para R$23. Quando a Zetec estava 2, ninguém queria comprar. Aí bateu 20 e tantos lá, e as pessoas começam a se atentar que a Zetec é uma boa empresa. Igual agora a gente está com um problema lá na China, né? Tem... grandes construtoras lá com risco de quebrar, a Evergrande, né? E outras lá e tal. Então o minério de ferro tá barato. A Vale caiu de R$96, estava 61 ontem. Aí eu gosto de Vale. Eu quero comprar a Vale agora a 61 e que tá só com notícia ruim, ou eu vou esperar a China recuperar, começar a fazer imóvel lá, minério de ferro explodir de preço e a Vale bater R$100. E a China sempre dá uma surpreendida de vez em quando, né? Então assim, eu quero comprar boas empresas. A Vale, por mais que o minério de ferro possa ter caído de preço e estar barata, ela é uma empresa que ela é lucrativa,
né? Ela é uma empresa que o minério de ferro tem que cair muito mais para ela ela no não dar passado, lucro. a Vale e Petrobras foi uma das maiores pagadoras de dividendos, né? Pode ser que ela não exploda de lucro esse ano e não me pague aquele absurdo de dividendo, mas eu estou colocando meu dinheiro numa boa empresa. Então é isso que a gente tem que enxergar, né? É oportunidades. Igual, eu gosto muito de Movida também. Movida, Localiza, são empresas que eu gosto. Eu estopei minha operação em Movida em R$16. Ela bateu 7, né? Aí bateu 7, deu aquele medinho de comprar. Eu não entrei nela novamente, ela bateu 10. Depois eu falei assim, tá vendo? Era oportunidade para poder comprar o ativo. E eu deixei passar por medo, né? Então, às vezes, a gente tem que estudar bem a empresa que a gente vai estar colocando para quando chegar um momento, mesmo que você esteja com medo, não, a minha estratégia eu tenho que alocar dinheiro agora. E outra, se você faz aportes mensais e vai comprando boas empresas, você vai comprar ela quando ela tá cara, você vai comprar ela quando ela tá barata. Mas o que importa é que lá no final da sua vida, você vai estar vivendo de renda com recursos que você Elton, juntou. tem uma coisa que eu já reparei, que assim, o pessoal se espelha muito em grandes investidores, né? Warren Buffett, e acha que a estratégia deles é só essa do buy and hold, de comprar. Mas eles também fazem muitos outros tipos de operação, né? Lançamento coberto. Só que eu não vejo sendo muito divulgado isso por parte de alguns influenciadores, né? Mas eu li um livro que o Warren Buffett ele vendeu muita put de Coca-Cola, né? Para quem não entende, né? O que é essa estratégia, né? É o seguinte, alguém vai te pagar para você ter que comprar uma ação. Então vamos supor que eu queira comprar a Vale. Eu quero comprar a Vale a R$61. Alguém vai me pagar R$2, por exemplo. Só uma observação, rapidinho. Esse assunto que ele tá falando tem lá na plataforma da Apinvest, viu? Que é o modo de derivativos. Só pra você saber. Vai, pode continuar aí, Wellington. Então, o que acontece? Tem um Casa Cash também que eu gravei com os pessoal que vão ser parceiro da Rapinvest, da Mind, que a gente falou também sobre opções. E a gente vai lá mês que vem, né? A gente vai lá na Mind mês que vem. Inclusive, eu não só assisti tudo, quanto eu vi que foi o vídeo que mais teve visualizações no canal do Casa Cash. Foi espetacular aquele ali. Os caras são bons demais, meus amigos. Abraço pra eles. O que acontece? Então, alguém vai me pagar para mim comprar uma ação que eu já quero comprar. Então, esses grandes investidores, eles fazem isso. Uma operação que ficou muito famosa do Warren Buffett, eu não lembro exatamente os preços, mas é como se Coca-Cola tivesse R$39 e ele topava comprar a 36, que era o preço que ele achava justo para comprar a ação. O que ele ficou fazendo durante anos? Ele vendia a obrigação, que é uma put, né, de Coca-Cola a 36. Ele ficava recebendo centavos ali, que a gente chama de dividendo sintético, né? Ia virando pó, né? Ia virando pó. O dia que ela bateu lá R$36, ele comprou. Ele foi obrigado a comprar. E ele ficou recebendo para poder fazer isso. Então, qual que é o grande problema? Você fazer de um tamanho que não é o seu, né? Então, o bom, se você não entende bastante disso, é procurar alguém que te ajude a montar esse tipo de estratégia. Então, acho que a estratégia que eu mais faço hoje na carteira dos clientes agressivos, né, que gostam de buy and hold, de comprar ações para longo prazo, é a gente adquirir ações dessa forma. É espetacular. Não, é fantástico. Eu também mexo muito com derivativo. Bom, você sabe, né? Eu também mexo muito com derivativo, só que realmente é um assunto complicado de entender. Principalmente para quem tá... E às vezes o cara que está começando, ele vê a complexidade, ele fala, ixi, porque o brasileiro também tem um pouquinho de preguicinha no meio, né? Nem é que é complexo. Sabe o que é o problema? É que, assim, a gente não quer fazer o simples, né? Por que o Warren Buffett ganha dinheiro? Porque ele faz o simples. Ele compra ações que estão com preço bom, boas empresas, e quando a empresa não está com preço bom, ele não compra. Olha o caixa que ele tem hoje. O Barsi tem caixa hoje. Luiz Barsi está com dinheiro em caixa esperando algumas empresas que ele gosta, tipo Banco do Brasil e outras, caírem. E ele não vai pagar caro. Ele sabe o preço que ele tem que pagar nela. Ele sabe a diferença de valor e preço, né? Então, é fazer o simples. O negócio é que às vezes a gente não quer fazer o simples. E estudar um pouquinho, estudar o básico. Às vezes a gente não quer também, né? Não, mas é muito importante. Eu vejo muita gente perdendo uma baita de uma oportunidade, inclusive até trabalhando com os derivativos, justamente porque não vê, acha que é difícil, aí não quer entender melhor. Às vezes deixa de até fazer para você que não sabe, derivativo você pode até fazer seguro, né? Mas se eu comprar e se cair? Se cair, você não perde, né? Você consegue se proteger. Comprar uma ação com seguro, né? Tem N estratégias com derivativo, né? Tem muita estratégia com derivativo, mas é um assunto que você vê, é pouco falado que esses grandes investidores fazem, mas eles fazem. Quem assiste aí vê
por exemplo, alguns influenciadores, algum pessoal que fala aí, fala, ele só compra e fica reinvestindo dividendo. Não, mas ele faz outras coisas também, porque são coisas mais complexas que não dá view, né? Não dá clique na internet, então não fala, mas procura expandir aí o seu conhecimento sobre investimento, que eu tenho certeza que você vai se dar bem. E a gente já chegou aqui no finalzinho, quero agradecer a vocês aí que assistiram esse nosso episódio, um formato diferente aqui. Não poderia ter uma participação melhor, não, Ayrton? Eu agradeço demais o convite, cara, adorei. Bom, não deixe de se inscrever aqui, como eu falei. Peço, por favor, aí para vocês se inscreverem, né? Ajuda a gente aí a crescer. Se vocês não gostarem, depois você pode se desinscrever, mas eu tenho certeza que vocês vão. Se não gostar, manda um comentário aqui no vídeo. Fala só, não gostei disso e disso e disso. Esse Wellington é um imbecil. Pode falar, ué. É isso aí mesmo. Eu gosto de crítica construtiva. Crítica construtiva é bom, é bom. Então, é isso aí, pessoal. Não deixe de se inscrever. Não deixe também de conhecer a plataforma da Apinvest, tá? Você tem 7 dias grátis para testar. Lá tem comunidade para você interagir com empreendedores, tem documentários, tem transmissões ao vivo semanalmente, tem as aulas lá, tem vários conteúdos, não é só sobre investimento, né? Tem a parte de milhas aéreas, tem, enfim, tem economia voltado para investidores, de uma forma bem profunda, bem abrangente, não é só superficial, não. Para você que quer tirar a certificação, tem tudo lá numa única assinatura, já tem tudo lá. Tem os documentários, tenho certeza que você vai gostar, não custa nada, só você experimentar. Então, o link vai estar aqui embaixo, vai estar o link do Casa Capital aqui também. Se vocês quiserem, né, uma assessoria de qualidade, não estou falando de qualquer assessoria, não estou falando de assessoria de qualidade, com selo Apinvest né, de qualidade. Então, pessoal, é isso aí, muito obrigado e até o próximo. Valeu, pessoal, abraço.